Bom dia, nono ano de História. Vamos para a aula 2 do segundo capítulo. Então, vamos falar sobre a história do Brasil. Aí temos um tema que eu adoro falar, então eu dividi em duas aulas o segundo capítulo, para ficar mais explicado e mais fácil. Então, é o começo do segundo capítulo aqui, Segunda República Brasileira, que começa em 1946. Por que 46? O que acabou em 45? A Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, houve o quê? Um contrassenso, não é? Então as repúblicas ganharam das ditaduras, né? A ditadura do Hitler, a ditadura do Mussolini. Consequentemente, o Getúlio Vargas não tinha mais estabilidade para governar no Brasil. Consequentemente, foram feitas novas eleições, o Vargas não foi autorizado a participar dessas eleições e o Dutra, o general Dutra, mais um militar que participou da presidência do Brasil. Nós temos lá o Hermes da Fonseca, o Deodoro, temos agora o Dutra, né? Então o Dutra ganha a eleição com o apoio de Getúlio Vargas. Ele faz uma nova Constituição democrática, né? Porque agora é uma democracia, precisa ter uma Constituição democrática. Então ele faz a Constituição de 1946, tá? Ele continua com o PCB ilegal. Por que ilegal? Porque estamos no meio da Guerra Fria, no início da Guerra Fria. Então o Partido Comunista Brasileiro, por pressão americana, foi colocada como ilegal. E o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia, para desenvolver o Brasil. O governo do Dutra é meio apagado, porque foi uma transição da ditadura do Vargas para a democracia, depois o Vargas vai voltar, então ele tentou manter ali a mesma política do Vargas e desenvolver o Brasil. Mas o que importa mesmo, depois do Dutra, tem outra eleição e o Vargas volta ao poder. O poder do Vargas, a popularidade do Vargas era muito grande. Então, pelos meios democráticos, ele volta novamente ao poder em 1951. Quando ele volta ao poder em 51, ele vai fazer o BNDE, que hoje é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele vai investir na infraestrutura de base do Brasil. Ele vai dar as características da indústria nacional brasileira. Ele vai moldar a indústria brasileira e vai fazer as principais empresas do Brasil, tá? Ele vai aumentar os direitos trabalhistas, ele vai fazer a Petrobras, né? Só que ele vai sofrer uma pressão muito grande do Carlos Lacerda, da UDN, que é um jornalista, é como se fosse o William Bonner hoje em dia, tá? É como se o William Bonner entrasse na política e começasse a criticar o Bolsonaro. É mais ou menos o que aconteceu. Então, o Carlos Lacerda, que era o principal jornalista da época, ele sofreu um atentado e a culpa desse atentado, essa tentativa de assassinato, caiu para a cúpula do Getúlio Vargas e os seus filhos. E isso a crise foi agravando, denúncias, investigação, a oposição começou a pedir o impeachment do Getúlio Vargas, já naquela época tinha impeachment. A pessoa que estava acompanhada desse opositor do Carlos Lacerda era um oficial do exército e foi assassinado, então o inquérito foi feito pela justiça militar, é o exército que estava apurando essa tentativa de assassinato, então aí a opinião pública, uma parte da opinião pública, a elite, né? O povo continuava do lado do Getúlio Vargas. Uma parte da opinião pública, da elite, o exército e os Estados Unidos começaram a compor um golpe para depor o Getúlio Vargas. Por quê? O Getúlio Vargas também estava indo contra os interesses americanos, criando uma empresa nacional de petróleo. Sendo que a Shell, a Texaco queriam vir aqui e pegar o nosso petróleo. Então, chegando a esse ponto, Vargas ficou sem articulação política e seria deposto. Aí, supostamente, ele escreveu uma carta, né, antes do seu suicídio no Palácio do Catete, escrevendo as causas do seu suicídio. Ele se matou, né, com um tiro no peito, dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Então esse atentado da Rua Tuneleiro acabou com o suicídio de um dos maiores e mais emblemáticos políticos e presidentes da história do Brasil. Em 1954, então, encerra-se a Era Vargas. De 1930 a 1954, o Vargas foi
soberano na política nacional. Ele foi a segunda pessoa que mais governou o Brasil, fora o Dom Pedro II, tá? Acabou o governo do Vargas, vai ter outra eleição, né? Vai ter um mandato tampão do vice-presidente, e aí vai entrar o JK, Juscelino Kubitschek, político mineiro, que vai governar de 1955 a 1960. E qual é a principal característica dele? A construção de Brasília. A construção de Brasília estava na Constituição desde 1889, com a proclamação da República. Para quê? Afastar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior do Brasil, para evitar ataques de nações estrangeiras, evitar aglomeração popular, ou seja, manifestação que gerasse a queda do presidente, tá? Então, o principal feito de JK foi a construção de Brasília, né? E a retirada da capital da República, do Rio de Janeiro, para Brasília. Além disso, ele fez um plano de metas. O slogan da campanha dele era 50 anos em 5. Ele falava que em 5 anos ele iria modernizar o Brasil, em 50 ele iria transformar o Brasil em uma potência desenvolvida, industrial. E realmente ele trouxe muito desenvolvimento, só que há um custo. Então ele abriu a economia brasileira para as empresas estrangeiras, ele criou muitas rodovias, ele foi o que transformou a nossa matriz em uma matriz rodoviária, em vez de uma matriz ferroviária. E o principal plano, construiu Brasília. Tudo isso ele abriu a economia brasileira para o mercado internacional, ou seja, as empresas internacionais começam a vir para o Brasil e criou muitos juros, né? Ele construiu Brasília e construiu muitas estradas a partir de capital internacional. Então ele gerou muito prejuízo para o futuro do Brasil, ou seja, ele gerou muitos empréstimos, mas ele trouxe também um desenvolvimento econômico ao Brasil. Então, o Getúlio Vargas e o JK juntos são responsáveis pela modernização do Brasil, pela industrialização do Brasil, transformação do Brasil em uma potência internacional. Devemos muito a esses dois presidentes, tá bom? Tchau!